Sim. no texto fala que ele é de uma grande importância na base dos projetos e da fabricação, que é através dele que a gente consegue fazer uma planta de uma casa, né? E entre outras formas, né? Sim. No caso, tipo, é de essência e grande importância que um arquiteto e um engenheiro tenha conhecimento no desenho técnico, né? Com certeza. Fazer nada. E a pergunta? Pergunta, professor. Digamos Tô assim, esperando as que... dúvidas dos senhores. Digamos assim, quando é um projeto que um engenheiro, um arquiteto faz, e que ele, tipo assim, ele é, digamos que ele é avaliado, se é escolhido ou rejeitado. O que leva, assim, à escolha, ao que possa rejeitar, ao que possa ser escolhido? Não, na realidade, Hum, existem processos. O hum, projeto, quando você está na elaboração de projeto, você vai fazer vários croquis, vários esboços desse projeto. A partir daí, quando você chegar na questão do croquis, que você vai dizer o que vai dar sequência e os outros que vão ser rejeitados. Então, é você com sua avaliação, ok? ok. São etapas. O Digamos projeto constitui etapas. assim, mas digamos Até assim, você, rapidinho, até você chegar nessa etapa de dizer qual você vai manter e quais são os outros que você vai ignorar, você já definiu questões climáticas, já resolveu tantas outras condicionantes. Sim. e outra coisa, professor, tipo, nessas questões do desenho técnico, dos croquis, o cliente, tipo, tem alguma participação ou não? Sim, você faz várias reuniões com o cliente, sim. Até partir para o projeto executivo, que é pós o croquis, você tem várias reuniões, tem que ter. Porque mesmo que você, vamos dizer, você fez seus vários croquis e você já tem na mente o que você quer trabalhar. Aí já são outros clientes, quando o cliente de fato quer se envolver diretamente no projeto. Aquele que você escolheu, pode ser que não é o que ele quer. Então você tem que ter os outros materiais, os outros croquis para que ele possa escolher também. Quem sabe aquele que você ignorou é aquele que ele quer. Entendeu? Isso aí ficou. Que barulho é esse? Ixi, que zoada isso aí, Porque velho. é de suma importância. Fala, Beto. Oi. Beto? Oi? Você tava falando, pode falar. Não, eu tava falando do barulho, da zoada que tava Ah, tendo. tá. Alguém tá fazendo vitamina Vai, agora à Beto, noite? pergunta. Pelo que eu entendi, o professor tava falando aí da entrevista que a gente faz com o cliente, né? O briefing. Uhum. Isso. Então, é importante essa fase aí, por quê? Porque ela evita retrabalho, né? Quanto mais informação você pegar do cliente para você chegar no que ele quer, é melhor, por Segura, quê? Beto, que é a próxima aula, Beto. Ou sim, foi mal, valeu. O nome disso Be- chama-se condicionantes de projeto. É a próxima aula da gente em sequência. Foi mal, professor. É porque o Beto tá desesperado por causa da quarentena. Que, por sinal, já completei lá nos materiais, condicionantes de projetos. A parte preliminar já está lá, que a gente já vai estudar. Então, quando terminar essa aula aqui, esse assunto, esse bate-papo aqui, nós vamos entrar em condicionantes de projetos.
Ô, professor, essas aulas o senhor já vai, de certa forma, pontuando alguma coisa aí? Como é? Com certeza, tudo que a gente faz, tudo, por isso que eu quero que todos participem, porque é uma possibilidade de também esses pontos serem aumentados. Não só tá me mandando um papel, mas por isso que a ideia do vídeo aula é que todos participem, como se estivesse em sala de aula mesmo. E eu preciso, o professor avalia a condição do aluno a partir do aluno estar também colaborando com as aulas, participando, participando, né, do que está acontecendo. São os qualitativos. Sim, quem mais? Vamos lá, Bora, Ana Beto, agora é Flávia. com você. Professor, Oi? Não posso falar muito não hoje. Oi. uma dúvida aqui. Sim, Você citou sobre a linha 2 pontos para projeto de rede de esgoto, não foi isso? não. Traço e ponto 2. Isso, traço ponto 2. No caso, esse projeto de rede de esgoto é de cidade ou tipo uma casa normal, tubulação de Tanto faz. esgoto? Tanto faz. Tanto faz. E tipo, Professor, o tubulação de Simália está água. dizendo aí que não está conseguindo entrar. Quem? Simália. Desculpa aí, Daniel. De boa, de boa. Eu vou mandar de novo aqui, porque agora estou direto no vídeo, então com certeza agora acho que ela vai. E aqui eu ver. Mandei o link de novo para lá, é só solicitar aí que eu coloco. Sim, faça a pergunta, vamos lá. Sobre tubulação de água, energia ou gás aparece no desenho do projeto, em algum tipo de linha? Normalmente, esse tipo de linha, o traço ponto 2, que é uma outra linha, vocês só vão aprender lá na frente isso. Só em rede de esgoto, seja residencial, seja em cidade. Aí, no caso, são os projetos complementares, né, professor? Isso, mas dificilmente, isso não aparece em planta de elétrica, não. Não aparece, não. Ah, sim, entendi. A não ser que você queira botar essa linha e mudar a legenda, que também pode, né? Às vezes, professor, o que pode ser interessante também é, tipo assim, em paredes que vai algum elemento de marcenaria Sim, para poder sinalizar onde é que passa a tubulação ali, caso for isso, fazer alguma perfuração, alguma coisa assim, né? isso. Eu tenho uma Eu dúvida. não tô conseguindo. Já mandei o link, quem tá faltando não tá conseguindo. Sim, pergunte, por favor. Beto falou sobre projetos complementares. Então, quer dizer que eu tenho, além do projeto da casa, um projeto para a hidráulica da casa? Foi bom ter essa próxima aula hoje, porque vai tirar essas dúvidas. Sim, existe o projeto arquitetônico. Além do projeto arquitetônico, nós temos o projeto estrutural, o projeto hidrossanitário, Elétrico. o projeto elétrico, o projeto de telefone, projeto de. O elétrico entra USB também, que agora tem aquelas tomadas para USB residencial. Uhum. Você tem projeto de fluxograma, vamos dizer, tem aí. No caso de cidade, você tem master plan, ou são vários projetos, várias etapas de projeto. Depende do que você negociar com o cliente, ainda tem o orçamento que também é etapa. Isso Então mesmo. tudo é negociado. Olha, eu só vou negociar o arquitetônico, só vou negociar o acompanhamento, eu vou negociar todas as etapas. Então depende muito do seu contrato com o cliente. Entendi. Mas o correto é entregar de priori assim, é o arquitetônico. No caso do engenheiro, você vai entregar o arquitetônico, estrutural
e o orçamento e o memorial descritivo. O arquiteto é o arquitetônico e o memorial descritivo. Se o arquiteto tiver a parceria do engenheiro, tem a estrutura. Esses são obrigatórios, né? Agora, se ele quiser valores, que é o orçamento, Mas aí, aí você tem que geralmente, cobrar o a parte. engenheiro também vai fazer o elétrico e hidrossanitário. Quando Porque o cliente geralmente o faz o arquiteto não. acordo. Mas então, geralmente no Geralmente acordo, o não fazer engenheiro não, né? sempre faz, porque não é todas as vezes que o arquiteto faz esses projetos, o elétrico e o hidrossanitário, aí acaba sendo incumbido ao engenheiro. Principalmente aqui na cidade, é muito mais fácil os engenheiros, dentro do acordo, fazerem o elétrico e hidrossanitário do que o próprio orçamento. O que eu mais vejo aqui, na realidade, é pedreiro também tirando onda de eletricista e da parte hidráulica. O que mais vê é isso, velho. Que o próprio cliente fala assim, não, já tem uma arquitetura, já tem um estrutural, deixa que eu me viro com o pedreiro, não sei o quê. Ele mesmo fala isso, né? Aí vai lá e Mas é bom fez que, funciona, né, professor? viu, Flávio, completando, o correto é que as pessoas, quando ao contratar um serviço, contratem tudo. Justamente, até porque para não acontecer nenhum problema depois, aí cai para o engenheiro. Que engenheiro foi esse que não fez nada É, direito, que ficou assim errado e o tal? correto é contratar tudo, inclusive o acompanhamento da obra para poder fechar com chave de ouro. Boa, professor. Fortalece aí. Sim, quem mais vai perguntar? Estamos aí, vamos lá. Estou gostando, vamos lá. Professor, digamos assim que a gente pega um projeto que o cliente quer com energia solar. Faz também, ô. Cadê Inclusive, Damião? temos na nossa turma uma especialista em energia solar, a doutora Jamile. Quem quiser aí fazer projeto de energia solar, Tem Damião aí para mandar fogo aí, hein? E ela tá podendo Estou falar mais aqui não, ouvindo né? vocês. Eu tô aqui ouvindo vocês. Se quiserem me Fala, contratar aí, especialista. viu? Pra me fazer aí um sistema de energia solar, pode anotar meu número. Você tem empresa, Jamila? Trabalho para uma empresa. Ela é Mas chefe de qualquer produtos Você dúvida, conhece onde é a Casa solares. Forte? pode perguntar aí, viu? Energia Ok. solar é comigo mesmo. E seu patrão tá Mas faltando você me elabora entregar o projetos material, também? depois você fala para ele. Pera aí, eu não entendi não agora. Depois a Seu gente patrão, conversa. seu patrão depois Certo, me enviar material, porque ele não me enviou ainda. tá bom. Vou cobrar para ele. E eu já mandei vários e-mails. Ah, Jamila, eu Vixe sei quem Maria. é. Você trabalha na CRG, né? Isso, Pronto, eu sou Roberto Casaforte. eu lembro de você. Tamo junto. Tamo junto. Quem mais? Vamos lá. Quem mais? Não liga eu botando a mão na frente assim, porque de tanto escrever e tá no computador, minha visão já tá meio nublado aqui, entendeu? Então, de vez em quando eu tenho que fazer isso aqui para poder enxergar as coisas. Só consegui entrar agora, professor. Para mandar pelo e-mail mesmo, o resumo. Dá tudo por e-mail, porque é uma prova que nós vamos ter para enviar para a dona Ariane. Certo. Quem mais? sim, mas você não respondeu a pergunta dela sobre a energia solar, que eu interrompi. Sim, também existe projeto de energia solar, tem que ser contratado. Acho que A assim, não ser que ele consegue adaptar, tal, e tudo assim. O professor na planta da casa. Consegue, sim. Jamile, complete. Energia solar é um serviço à parte. É um sistema diferente do da convencional, construção. né? É. Então, já é um serviço já à parte. Eu acho que não envolve muito engenharia civil, não. É mais engenharia elétrica. Não, assim, Não, eu tô perguntando a questão, tipo assim,
Isso é certo, que é engenharia E elétrica, mas assim, é na parte, tipo assim, lembrando que o às vezes engenheiro e arquiteto trabalha com baixa tensão e energia solar também é baixa tensão. Então, são projetos aptos para engenheiro e arquiteto e técnico de edificações. Eu Porém, acho que só o engenheiro civil, se ele não tiver, se eu não me engano, né, se não tiver a especialização em energia solar, ele não pode assinar, por conta da parte elétrica, porque como o João está falando, envolve mais parte elétrica do que a construção civil em si, né? Isso, então, isso eu acho que eu mesmo. entendi qual foi a pergunta É de, que se de faz parte do projeto. Franquiele. Eu acho que eu entendi qual foi a pergunta dela. Me confirma aí, Franquiele, se o que você quer saber está relacionado ao conflito de projetos. Um exemplo, o estrutural conflitar com o hidrossanitário. Eu vou passar uma tubulação por onde tem um pilar. É nesse sentido a sua pergunta? digamos que sim, mas assim, o meu foco todo é, digamos assim, tipo, você é meu cliente, Roberto. E aí você diz assim, você fala que, tipo, quer que eu faça a planta de sua casa, mas quer que eu faça a planta da sua casa embutida com energia solar. Não que eu venha, digamos assim, realizar o projeto da energia solar, mas que eu venha, que minha casa venha ter a energia solar, digamos assim, uma planta que envolva, entendeu? Uma planta de previsão. Um projeto, Posso né? responder? Pode sim. Assim, ó. Pelo que eu entendi, os projetos, tipo, você tem uma casa hoje e vai colocar um sistema de energia solar, não vai mudar nada. Porque a instalação não atrapalha. Onde vai ficar as placas? Geralmente na Já. cobertura. Então, independente do que você tiver lá, a gente vai conseguir fazer. Se for, a gente só vai ter que saber se é telha cerâmica, se é laje, porque dependendo da sua cobertura, vai ter um tipo de estrutura para fixar as placas, entendeu? Uhum. Então não tem problema. O seu projeto pode ser de qualquer forma. Energia solar não atrapalha nada, não. Por isso que Aí você você tinha só vai comentado no ver a instante que é um questão. projeto à parte, né? Isso, É isso. chamado de projeto complementar Complementar. também, mas você pode ser feito com o profissional que fez ou com a empresa especializada, que é até mais fácil. Você faz um trabalho em parceria com a Mais empresa comum, né? especializada. Porque tem esses detalhes que Jamile falou que muitas vezes as pessoas não se atentam. Que é isso que é o mais importante. Como vai ser fixados essas placas? O tipo de estrutura que está lá, a cobertura. Qual o reforço que precisa ser feito? Não é só comprar as placas. É isso mesmo, E dona assim, Jamile? quando a gente vai comprar as placas, a gente já pede já com a fixação certa para cobertura, Isso. entendeu? Se for de laje é um tipo de fixação, se for de telha cerâmica já é outro tipo, que é chamado de hook. Aí para cada tipo de cobertura tem uma fixação adequada. Não é tipo, eu vou comprar a placa e vai vir todos a mesma fixação, não. Para cada Isso. cobertura vai ter a adequada, certinha. Entendeu? Então, no caso, a empresa trabalha só por encomenda, no caso. Não é encomenda, é um projeto. É feito um Né? projeto. Aí, Entendi. como é feito? Aí você vai dizer, a gente vai ver qual é o seu consumo médio, mensal. Em cima desse consumo, a gente vai saber quais são os equipamentos que a gente vai utilizar, o inversor, as placas. Aí você vai dizer se você quer no solo, se você quer na cobertura. A gente vai saber qual é o tipo da sua cobertura para poder pedir a quantidade certinha. Já vem tudo certo. A quantidade de placa, fixação, cabos, Entendi. entendeu? Entendi. É um Entendi. projeto. As dúvidas Mas retiradas dessa parte? a energia solar, ela suporta ligar qualquer tipo de energia, tipo um ar-condicionado, Tudo. um, O que tudo, você né? tiver vai Serve até para funcionar. fábricas, né? Como? Indústria, tudo. Serve até para fábricas, máquinas pesadas, tudo. É porque, na verdade, a É. gente vê que a energia solar começou mais com fábricas, né? Fábricas, lojas.
Porque muitos dos donos, tipo assim, um consumo muito grande de venda de energia não se compara, né? Você pagar 4, 3 mil reais de energia para pagar. Você vai pagar um pouquinho caro na energia solar, vai. Mas, em compensação, você não vai ver aquela. Não vai ver a energia no 3, 4 mil todo mês, né? Mas eu 3 mil acho hoje, que o grande volume das indústrias e não das residências se devia à falta de acesso das pessoas, falta de informação, que antes só as indústrias tinham e até as empresas de energia solar que vem aumentado agora, né? Antes não tinham tantos, tem sido divulgado isso. muito mais agora do que antes. Mas sempre houve para projetos residenciais. Mas até tinha dificuldade até das pessoas entenderem como era que funcionava. Logo quando eu comecei a trabalhar com isso, quando eu chegava para apresentar, o pessoal, mas será que isso dá certo mesmo? Eu não sei não. E eu ficava tipo com aquele medo de colocar e não funcionar, porque realmente é uma coisa muito boa. Você vai produzir sua própria energia, você não vai precisar ter aquele gasto mensal com a Coelba. Mas ainda é um projeto caro. Tá baixando mais o valor, mas o pessoal ainda ficava com esse medo. Então, é como você falou, Flávia, as grandes empresas geralmente tinham conhecimento a mais, então eles apostavam nisso. E já o pessoal, Jamile, mais assim, você falou uma coisa importante. Ele é caro. Vamos dizer, o pagamento você consegue fazer a curto prazo, assim, para ter a compensação do uso dele. Vamos dizer, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Como é que funciona? Você acha que em 2 anos você consegue estar equilibrado o seu custo? Vamos dizer assim, um ano, tem um geralmente prazo aí mínimo. vai em 2 anos e meio, vai dependendo de 2 anos a 4, o retorno que você vai ter. Mas assim, eu falo caro porque geralmente quanto vai dar um projeto para uma conta Projeto que médio pague. prazo. No- Projeto médio É prazo. porque o pessoal vê logo o valor cheio, né? E não é assim. Se você botar quanto você já pagou até hoje de conta de energia, vai dar um valor O bem que vai alto. essa que nesse ponto que eu estou querendo chegar. Então você tem, sabendo que dentro de 4 anos, vamos já botar o cheio, dentro de 4 anos você quitou sua placa. Eu acredito que vale muito a pena. Com certeza, até Vale, que fosse com vale. 6 anos, 7 anos, só em Até você Não poder chega, reduzir seu professor, custo. eu acredito que o seja para a retorno não vida. chega a isso tudo, não. Não, eu estou dizendo, só dando um exemplo só. Se fosse 5, 6 anos, ainda seria compensador. A vida toda, a moça falou aí, a vida toda, ok. Não entendi. Até porque, tipo assim, compensa porque eu acredito que seja para a vida toda, né? Não, o Tipo trabalho a com certeza. durabilidade Sistema do. Você tem que fazer É, uma troca, deve ter um período, né, doutora? é tipo de assim, ó, a vida. manutenção, algo assim. Não, manutenção é só lavar. Aí vai depender do local que é instalado. Geralmente, se for na zona rural, tem muita poeira. Então, você vai ter que lavar a cada 2, 3 meses. Porque quando se tiver sujeira em cima, ele atrapalha a produção, entendeu? Aí você tem que ficar só lavando para não atrapalhar a produção. Entendi. E a vida é assim, em 25 anos, ela vai ter uma queda aí de 20% em 25 anos. Então, se você colocar 10 placas hoje, 25 anos é como se você tivesse perdido 2. Daqui a 25 anos, entendeu? Vai ter o quê? Vai ter uma queda na produção, a eficiência dela Uhum. vai cair um pouquinho. Mas em compensação, daqui a 25 anos, misericórdia. Dá muito tempo. Pois é, Então, vamos lá, vamos dar demais. sequência. Eu acho que já fechamos a parte de energia solar. Obrigado, Jamile. Show de bola suas Não, eu tô explicações. aqui ainda, viu? Precisando de mim. Até para mim tirou algumas dúvidas. Vamos lá, vamos dar sequência. Alguém mais com dúvidas? A gente perde o foco aqui. É É verdade. um assunto para uma aula. E eu vou conversar com vocês para dar uma aula só disso. Vai Estamos aí. passar condicionantes hoje ou na próxima aula?
Hoje ainda, eu quero tentar. Estamos em casa, mesmo que passe das 10, a gente vai falar um pouquinho. Mas acho que não passa, não. Não, tem um ônibus. Quero ouvir falar. O ônibus agora furou o pneu para deixar vocês na faculdade. Sim, quem mais? Vamos lá. Nesse texto falamos de tantas coisas, de linha, o uso delas. Isso o quê? Eu acho que quando começar a desenhar, vocês já estão arrebentando, porque já estão. Ô, professor, Sim, a linha média, me explique ela um pouquinho melhor aí, a linha média. sim. Essa linha média é uma linha também contínua e vista e cortada. Ela serve para representar elementos que são mais fracos do que a contenção e a parede, que são elementos fortes. Então, você deve usar essa linha especificamente para representar esquadrias, algo perto das esquadrias, talvez uma vegetação. São elementos que não são tão fortes, mas também. Mas pode aparecer um e dizer para mim, professor, mas a vegetação às vezes passa da casa, mas foi combinado pela BNT que ela é classificada em linha média. Porque eu sei que existem contenções, ou existem vegetações que perpassam de uma residência. Entendi. Mas são aquelas linhas que ficam, como o nome já diz, entre linhas muito fortes e linhas fracas. De breve eu vou passar a relação de quais são esses elementos fortes e quais são esses elementos fracos. Mas aí tem que ter a sensibilidade de colocar esses elementos nessas linhas. Vocês têm que entender quais são esses elementos. Não adianta só eu explicar se vocês não tiverem essa sensibilidade de entender o nível de peso desse material, né? O tamanho, se for materiais, ou a vista em relação à distância. O desenho é sensibilidade, não tem jeito. É por isso que fala que o arquiteto não foi homem suficiente para fazer engenharia, nem tampouco foi mulher para fazer design, e ficou no meio termo da arquitetura. Porque o desenho tem que ter sensibilidade. Entendi. Ai, Jesus, que chamou Jesus agora? Que eu ouvi. Deixe Jesus em paz. Você dá um pouquinho de trabalho aí, para ver se ele dá sabedoria a gente. Vocês, mulheres, já saem na frente pela sensibilidade. Então, os homens vão dar mais trabalho para quebrar a munheca. Ai, meu. O homem tem que aprender a quebrar a munheca sem desmunhecar. Ai. Não é, Iago? Que Cadê isso, meu Iago? irmão? Iago já quebrou a munheca sem desmunhecar. Não é verdade? Roberto também. Ninguém fala, todo mundo em silêncio. Ó. Sono. Rapaz, os caras quebraram. Aqui eu desenho até com a mão esquerda agora, ô Geraldo. Oi? Desenho até com a mão esquerda, rapaz. Tá vendo aí agora? Além de desmunhecar com a direita, desmunheca com a esquerda. Brincadeira. O Roberto, ele tá sem áudio. Então, fechamos esse assunto aí. Podemos conversar sobre condicionantes? Pensei que já ia dizer podemos ir embora. O ônibus vai sair, professor. Não chegamos nem ao final da aula. Agora que o bicho vai pegar para vocês. É assim, como eu falei desde o início,
A questão da aula de projetos, ela é diferente porque de desenho técnico. É um combinado dentro da instituição que a gente possa aproveitar ao máximo e entrar em situações de projetos que perpassam um pouco do nível de desenho técnico. Porque se for só trabalharmos em desenho técnico, no desenho não sai. Eu tenho que avançar um pouco mais a questão do desenho. E como vocês ainda projetam, o correto é ensinar pelo menos o básico do projeto para que vocês comecem a projetar. Senão não fica interessante ficar só com a questão do desenho técnico, ok? Por isso que eu tenho que entrar a questão dos condicionantes. Vocês estão também presos a essas condicionantes. Tranquilo? Porque muitos de vocês podem perguntar, desenho técnico não é isso. Tranquilo. Porque assim, deixa eu só tentar explicar isso. Porque muitos vão falar, mas desenho técnico é só tal coisa. Por que você está invadindo nisso? Porque vocês precisam, vocês não têm. No caso do curso de edificações ou no curso de arquitetura, vocês não têm o avançar de outros projetos. Então, para que possa vocês ter pelo menos um mínimo de conteúdo, a gente precisa trazer esses assuntos avançados para vocês. Tudo bem? Até porque Tudo bem. você, Flávia ou Jamile pode dizer melhor do que eu, a partir de que semestre vocês já começam a projetar aí? E A partir da precisam sua desses... disciplina. A partir de agora. já começa a, de certo modo, já entender projeto, não é isso? Isso. Então, Já é devemos sair importante... entendendo o projeto na sua disciplina para não ter dificuldade nas demais, que a gente já Porque se eu vai... for ficar só com nas desenho demais técnico, vocês não disciplinas... entendem. Então, professor. O interessante é que nós já saímos da sua disciplina entendendo o máximo possível de desenho, Isso. porque nas demais não vai voltar para desenho, vai só Isso. acrescentar. Então, a gente tem que entender o projeto para entender o que foi que acrescentou, porque e saber discriminar direitinho. Isso mesmo. Até porque semestre que vem é desenho no computador, e aí vocês têm que aprender tudo que aprendeu aqui e jogar no computador também, porque no curso de AutoCAD vocês só vão aprender função, não vão aprender mais projeto. Como é, professor? No CAD vocês só vão aprender as funções do AutoCAD, vocês não vão aprender projeto em AutoCAD. Justamente. Porque projeto você já sai daqui, bem lembrado, tu tem que começar daqui, entender e já começar a projetar alguma coisa. Ó, esse material que eu disponibilizei para vocês hoje é bem simples ainda. O material completo desses condicionantes é mais extenso. Breve eu trago para vocês, até porque por questões desse Covid aí, dessa pandemia aí, então meu material de trabalho que eu fazia no escritório eu não pude trazer para cá. Então estou esperando o momento para eu poder ir no escritório e pegar todo o meu material complementar do curso para que eu passe para vocês. Ok? Professor, uma dúvida. Sim. Na disciplina de desenho 2, você só utiliza o AutoCAD ou utiliza o Revit também? Só o CAD. Tá na ementa só o CAD? Só o CAD. Mas por que você não dá pelo menos o básico de Revit também? Porque, na realidade, esse é um acordo que tem que ser liberado lá de cima, essa parte aí. E até agora eles não deram nenhuma Mas aí, autorização de professor, eu mudar. acho que depende de você também, porque quando eu fiz a disciplina de desenho 2, a professora, que era uma engenheira, ela separou para os dois programas. Porém, a minha dúvida era se estava dentro da ementa ou não, mas ela deu os dois programas na disciplina. Então a gente vai estudar a possibilidade de tentar inserir. Você já passou por essa matéria? Desenho 2 já. Ok. Mas aí depende muito das negociações que se faça para poder ajustar melhor, né? Uhum.
Vamos lá. Vocês todos estão com esse material que eu passei para vocês, condicionantes? Já conseguiram ver? Professor, qual é? Tá lá já na pasta de sala de aula. 2, aula 3. Tá em condicionantes de projetos. É PowerPoint também, na mesma pasta. Mas na qual? Na 1? Não, o nome tá junto dessa pasta É o último, Não, o 01. último arquivo. o último da lista, o último da lista. É o último arquivo. Se No não Classroom, né, apareceu, professor? você tem que sair da sala e entrar de novo, aí ela aparece. Não quero estar no plano disciplinar, não, né? Não entendi. Deixa eu ver. Tá abrindo aqui. Você quer o que, professor? Não tá no plano disciplinar, não, né? Livro, desenho arquitetônico. Tá, Aí é na o último daí dessa lista. É o segundo arquivo PowerPoint. Plano disciplinar, não é isso? Plano de É o que ele disciplinar. mandou hoje. Eu tô pelo Classroom, não é isso? Então, é na qual parte? No plano disciplinar? Livro, Não. desenho, etapas Então, do você desenho, não leu o desenho nome plano arquitetônico? disciplinar? Ah, Depois do plano disciplinar, na outra coluna tem condicionantes. Deixa eu ver aqui. Se não apareceu no seu, atualize a página. condicionante de projeto, não é isso? Isso. Isso aí. Ah, achei já. Apareceu, Tá, é o não. último. É o Isso, último. último. Que tem aqui, condicionante de projeto. O que são condicionantes de projetos? São todas as análises feitas. É isso. Então, continue, lê aí. Não, professor. Lê Meu aí. Deus. Já tinha começado mesmo, vamos lá. Não. Vamos lá, Flávia, então ajuda aí, lê aí. Porque eu já falei tanto, outra pessoa aí para ler, na moral. Quem pode ler? Ninguém. O que são condicionantes de projeto? São todas as análises feitas nas questões físicas, legais e locais para permitir ou não a elaboração do projeto. O que quer dizer isso? Quem pode começar a interpretar isso aí? Tipo assim, professor, que teria que analisar tudo para não acontecer algo. Eu acho que assim, para acontecer algo de errado assim, quando a gente fazer projeto, alguma coisa, uma construção, algo assim. Alguém mais? Acho que é o passo inicial de tudo, né? Quando caso o arquiteto ou engenheiro é contratado, é preciso fazer a condicionante, que é justamente a análise de tudo, do que o cliente quer, do local, o que vai ser construído, o que é que tem naquele local onde vai ser construído, qual tipo de terreno, iluminação e tudo mais. É isso? Isso. Então vamos entrar agora por etapas. As condicionantes físicas, essas condicionantes estão ligadas às variações climáticas, a questão de sol, chuva, vento, umidade, a questão da topografia, do relevo do terreno, a vegetação, né? Os acessos que vão até o local da implantação do projeto, se existe pavimentação, características de quais são essas características de entorno, a vizinhança, paisagens. Ah, professor, o que quer dizer isso? Você precisa primeiro saber a questão de quantidade a quantidade mesmo de sol, qual é o calor legal, até para se planejar a casa, como vai ser a estrutura dessa casa, né? A casca dessa casa, desse empreendimento, para suportar o sol, o vento, a chuva, a umidade. Também para entender a questão da topografia, como é esse desenho desse terreno, como é que vai funcionar esse terreno, essa vegetação existente. Vocês estão conseguindo entender isso, né? Eu estou tentando desossar, vamos dizer assim, para que vocês possam entender. Quando se fala de acesso,
se existe mesmo acesso até o local da obra, se tem rua, se essa rua é pavimentada, se não é, porque isso também vai impedir a questão do projeto ou não, ok? Você tem a questão de características do entorno, que é isso. Você não pode muito fugir do que tem de vizinhança. O que é que tem de paisagem visual? Isso normalmente acontece quando a gente tem um PDDU, que o PDDU diz a característica daquela rua. Você não pode fugir muito da característica daquela rua. Entendeu? Então, muitas vezes, quando você foge essa característica, esse projeto não é liberado pelo PDDU. Questão do uso, as atividades, no caso, qual é o tipo de construção que vai ser feita ali, se é residencial, se é institucional, tudo isso está no PDDU, que tem que dizer que só pode construir aquilo que o EPDDU manda. Se aquela rua for só residencial, você só pode construir residencial. Se aquela rua for só institucional, você só pode construir institucional. Se for de uso misto, comercial e residencial. Ok? Como fica o fluxo dos carros, os ruídos, tudo isso tem que ser pensado. Vocês estão entendendo essa condicionante aí? Sim. Hein, pessoal? Sim, sim, entendi. Eu consegui explicar bem essa questão de condicionantes para vocês? Alguma dúvida nessa primeira condicionante, que significa física? Dúvidas? Podemos passar para as legais? Pode. Quem já teve essa aula comigo, se quiser ajudar, Sim, vamos lá. professor. Sim. Não, eu falei Oi? que pode Ah, passar. no caso, Roberto e Iago já tiveram essa aula comigo. Se quiser colaborar também, vamos lá. Condicionantes, essa condicionante legais, ela está relacionada à questão diretamente ao plano diretor também, mais específico, que fala sobre o zoneamento, quais são esses parâmetros urbanísticos, que é a questão de altura, índice de permeabilidade, exemplo, que é essa permeabilidade. Você tem que deixar um espaço em sua residência, no seu projeto, para que tenha água entrando no seu solo. No caso, a porcentagem da área de vegetação, né? Área verde. Se não for área verde, tem que ter terra, pedra. O Não mínimo, pode ser. Não a taxa pode mínima é definida do ter. PDD da cidade ou tem um limite fixo a ser seguido? Depende de cada rua. Cada rua tem sua. No caso, grandes cidades você tem que seguir por rua. Pelo que eu vi aqui em Pombal, como vai ser criado alguns bairros, acho que no PDDU, vai ser por bairro, não vai ser nem geral e nem por rua. Aqui em Pombal vai ser por bairro. Esses índices. Uhum. A questão do aproveitamento da área, os recursos, o gabarito, os recursos laterais, frontal, de fundo e o recuo progressivo. Professor, o que é recuo progressivo? Quem sabe o que é recuo progressivo? Não sei. Pessoal que está se formando em engenharia. Sei não também. Jamile. Sabe o que são recursos progressivos? Oi, Não estão entendi, aí? professor. Cortou a ligação. Você sabe o que é recuo Uau. progressivo? Recuo progressivo? Sim. Não. Progressivo, não. Exemplo, você chega a 3 pavimentos, você tem um cálculo que você tem que reduzir o tamanho do seu empreendimento. No quarto pavimento, do quarto ao sexto, você tem que reduzir. Quem já viu aqueles prédios, lá em Nova York, aqueles prédios que sempre terminam em forma de pirâmide, né? É porque a taxa do recuo progressivo faz com que eles tenham que reduzir o tamanho dele ocupado. Então, a partir do terceiro, você reduz,
depois vai para o sexto, depois para o nono, depois o 12º, depois vai em três pavimentos, você reduz você tem uma redução de tamanho do empreendimento. Mas, Gabarito, sim. mas esse recuo, ele é obrigatório? Se a cidade tiver PDDU, sim. E se no PDDU tiver dito isso. Estou perguntando isso porque aqui dentro da instituição mesmo, em outras disciplinas, nós já fizemos projetos, inclusive da disciplina de instalações elétricas, com edifícios de mais de 6, 7 pavimentos, porém todos espelho, todos da mesma forma, entendeu? E assim, esses projetos são derivados de um edifício que já existe. Sim. Às vezes tem o seguinte, a pessoa sabe que vai ter 18 pavimentos. Ele pega o recuo progressivo do 18º pavimento e repete para os outros. Por isso que às vezes você vê tudo de um tamanho só, de limites. Entendeu? Ele pega do último e reproduz para os outros. Entendeu isso? Entendi. Se você for seguir a lei, você vai ver ele fechando que nem um triângulo. Então, para evitar isso, normalmente você pega o seu último pavimento, faz o cálculo do recuo progressivo daquele último e rebate em todos os pavimentos. E aí não corre risco. Exemplo, entramos em gabarito. Gabarito está relacionado à altura. Pessoal, gabarito não está relacionado àquele molde lá que você faz um desenho, não. Nesse caso, para a gente, o gabarito está relacionado à altura. Também é dito quem determina o gabarito também é o PDDU. Quando uma cidade não tem PDDU, quem determina é o Código de Obras. Quando não tem nem PDDU, nem Código de Obras, faz do jeito que quer. E ainda tem um outro mecanismo, que se vocês quiserem anotar isso aí, é importante, a LOUS. Vocês já ouviram falar da LOUS? Opa, tem gente aí? Tá mudo? Não, professor, nunca ouvi, não. LOUS significa... Eu também não, nunca ouvi não. LOU, na disputa entre... Se você tiver com dúvida entre o Código de Obras, entre o PDDU e a LOUS, você sempre segue o PDDU. Se for entre o Código de Obras e a LOUS, você segue o Código de Obras. A ordem sempre é PDDU, LOUS e Código de Obras. LOUS significa Lei de Ordenamento e Organização, porque são dois O. Lei de Ordenamento e Organização do Uso do Solo. Então, é LOOUS. Ele determina como aquele solo vai ser utilizado, né? Como você vai utilizar aquele solo no seu projeto. Entendi, então. Em suma, quem acredita que você é dono do seu terreno é mentira. Você é dono de sua casa. O terreno é da prefeitura. Porque tudo que a gente fizer, a gente tem o sonho da casa própria. A gente não tem o sonho do terreno próprio. Lembra-se que a gente paga todo ano o IPTU? Uhum. A gente paga um aluguel anualmente à prefeitura. Então, tudo que a gente for fazer em cima desse terreno, nós temos que pagar à prefeitura. Tudo que a gente for fazer. Só que a gente não paga. E quando quer depois resolver, paga uma multa incrível. Depois, quando vai lá, não, eu quero fazer algo legal, tal, ele pega tudo que você tem de atraso e cobra. Que não são besta pra perder nada pra ninguém. Mas é a forma também de ajudar a questão da cidade. Muitas vezes as pessoas reclamam que a cidade não tem nada, e quando tem um imposto que é interessante, eu acho interessante o IPTU, eu só não gosto da forma que ele é cobrado. O IPTU, exemplo, vamos dizer que seja 2% do valor do imóvel. Não sei se é isso, 2%.
O pobre vai pagar 2% do valor do imóvel. E o rico, que tem condições de pagar mais do que 2% em cima do valor do imóvel dele, só paga 2%. Eu acho que tinha que ser independente do valor, no caso, dependendo do valor, do ganho e do local que está aquele empreendimento, esse valor deveria ser aumentado. O pobre continua Tipo, pela localização, no caso, professor, com situado X, não sua mudava a casa. ser 5%. Tipo, pela Hã? localização da sua casa, no caso. Se Isso, é vai localizada mais no pela centro, localização. aumentaria mais o Você IPTU e tal. aumentaria essa porcentagem também. Eu sei que a pessoa já vai pagar mais, a questão da porcentagem, ela já paga mais, mas essa porcentagem tem que ser aumentada. É o mais justo, dá um equilíbrio melhor à cidade. E também o IPTU, a gente tem que estar ciente que o IPTU é um mecanismo para a melhoria da cidade. Exemplo, vocês moram, vamos dizer, você quer uma praça, em volta dessa praça existem 50 famílias, 50 residências, e essas 50 residências pagam o IPTU. Você pode usar o mecanismo do IPTU, da conta de água e da conta de luz. Você pode usar em qualquer um nesse caso. Você pode utilizar um acordo com a prefeitura de cada um pagar 50% do serviço de reforma daquela praça, descontado no IPTU anualmente e nos outros de água e de luz, todo mês tirar uma porcentagem. Você tem para que faça a manutenção. Então, são meios que, se a gente souber, a gente consegue fazer melhorias para a cidade, para o local que mora, usando o meio da água, da luz e do IPTU. Isso está em Constituição, está na lei orgânica, ou Constituição, lei orgânicas de vários municípios. Inclusive, aqui na região, eu já vi que tem na lei orgânica de Pombal, na lei orgânica de Tucano e de Banzaê, não sei das outras. Temos o condicionantes locais, que talvez seja um dos mais importantes. Porque ninguém vai construir em locais que não têm infraestrutura. Então, para se construir, vocês precisam conhecer se lá está tendo água, se tem luz, se lá tem... Acho que telefone hoje, menos mal por causa do celular, né? A não ser que tenha a rede de... Se também não tiver, pelo menos, a rede de telefonia móvel, aí complica, né? Se tem esgotamento sanitário, se tem drenagem, se passa coleta de lixo. Então, são todos condicionantes que, tudo bem que muita gente nem liga para isso, mas se ligasse, não construiria. Vocês estão com dúvida dessa parte de infraestrutura? Justamente, disse tudo. Se ligasse, não construiria, porque nem todas as cidades têm, inclusive aqui em Pombal, né? Tem aquela falsa impressão de que existe o saneamento, existe drenagem, não tem. Porque a infraestrutura, ela não está diretamente ligada ao PDDU, que proíbe. Aí vai mais do bom senso da pessoa. Mas é um condicionante. Porque no PDDU você tem a forma legal de proibir, de não dar para fazer isso. E a questão da infraestrutura é o bom senso. Você vai para um lugar onde não tem nada. Em suma, o nosso maior condicionante, acima de tudo, talvez não seja nem as leis que nos impeçam, é o cliente. Porque você tem o condicionante do cliente relacionado ao dinheiro, o quanto ele pode fazer isso, o condicionante da boa vontade, do que ele está a fim de fazer. Se a gente pegar um cliente chato que passa 2, 3 anos em um projeto sem definir o que quer, então o nosso maior condicionante é o cliente. Que deveria botar um quarto item aqui, né? O quarto não, no caso seria o primeiro. Depois que ele aprovar tudo, você partiria para os outros. E ainda vai aprovar tudo e ele ainda vai mudar. Pior que equipamentos institucionais, se tem setores administrativos, se tem escola, posto de saúde.
centros comunitários, igrejas, praças. É importante a gente saber, exemplo, que o PDDU, quando construído, não pode ser feito de qualquer forma. Como estamos em um ambiente acadêmico, eu não acredito, assim, eu tenho minhas dúvidas de como esse PDDU de Pombal está sendo feito. Porque o PDDU serve para o crescimento da cidade e indicar quais os lugares que vão vir recursos para a cidade, entendeu? É muito importante o PDDU. Ela influencia não só a construção civil, mas todos os âmbitos da atividade humana. Então, precisa ser bem elaborado, pensando na população. Não só fazer são 5 entrevistas com a população, não é só fazer isso. Porque eu sei que a população aceita o que quer e o que não quer. Mas os políticos têm a responsabilidade de fazer algo bem feito, para que a população aceite mais o que eles querem. Nós temos também, na sequência de condicionantes legais, cadê? Locais, desculpa. Eu pulei alguma coisa de condicionantes legais, não? Não, né? É locais mesmo. Os serviços de comércio e bairro. Então, esses condicionantes facilitam a gente saber onde vai implantar os empreendimentos, os projetos, né? Alguma dúvida em relação aos condicionantes? Não, professor. Voltando, nós temos 3 mecanismos importantes para a construção, que nos permite fazer o projeto e a construção. O primeiro e o mais importante, o PDDU, que significa Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. O segundo, a LOUS, Lei de Ordenamento e Organização do Uso do Solo. O terceiro, Código de Obras. E quando não tem nenhum desses, fudeu. Você tem um código de postura. Você tem um código de postura. Só, mas não quer dizer muita coisa o código de postura. E o pedreiro, né? E o pedreiro? Tá. O pedreiro é os 3 em 1. Como os 3 em 1. E aí, pessoal, até aí dá para entender? Vocês não podem ficar tímidos, não. Tem que perguntar, porque é a hora da gente fazer as perguntas, tirar as dúvidas. Ai, meu Deus. Eu tô achando que vocês já estão... Ou a aula tá show de bola e vocês estão entendendo tudo, ou vocês já são os crânios da construção civil, já conhecem tudo. Professor, eu tô perdoada porque eu peguei a aula agora. Oi? Eu tô perdoada que eu peguei a aula agora. A internet caiu. E o programa são as necessidades encontradas a partir da conversa com o cliente, verificação das condicionantes. Então, é o confronto de ideias entre o cliente e as condicionantes. Legais, físicas e locais, não é isso? Isso. Uma coisa que o arquiteto faz, que vocês não fazem, mas é interessante, busca de referência. Antes de começar, que também se encontra lá na questão de... São condicionantes, sim, está dentro do pré-dimensionamento. Tudo isso aqui desculpa. Esqueci agora. Como é o pré-projeto? Não, esqueci agora o nome, pessoal. Me ajuda aí. Anteprojeto. É o quê? Fala de novo. O termo anteprojeto. Tudo isso aqui é anteprojeto. E depois que vocês definem isso, que de fato vocês começam a projetar. Ainda não começou projeto nenhum, enquanto vocês não definirem tudo isso. O que pode, o que não pode, para depois definir. Vir um croquis e depois definir. Isso tudo também é possível com buscas de referências. Que referências são essas? Projetos anteriores. Mas buscar projetos anteriores não para copiar,
o projeto, que copiar é plágio. O que vocês têm que fazer é buscar o conceito, qual foi a solução dada por aquele projeto anterior e o que vocês podem fazer para melhorar esse projeto que vocês estão fazendo, sem fazer igual. É por isso que lembra do vídeo que eu passei para vocês, que o engenheiro tem que inovar, tem que estar à frente. Então, você pega a referência e inova, cria. Não fica só a cargo do arquiteto a criação. Mas se vocês podem projetar, vocês também têm a obrigação de criar. Por isso essas questões das aulas, essas coisas todas, essas normas que eu estou passando, essas formas, se pode, vocês têm que criar. Então, para criar, tem que ter referência. Busca a referência e faz e melhora, inova. No momento que a gente define esse programa, o programa está muito relacionado à questão ao pré-dimensionamento. Professor, o que é pré-dimensionamento? Quem sabe aí o que é pré-dimensionamento? Me ajudem aí, pessoal. Os técnicos de edificação formados e os veteranos de engenharia civil. O pré-dimensionamento é onde nós vamos definir as dimensões de cada ambiente que serão empregados no projeto. Isso. Ai, o Iago, uma ele mais. Alguns tamanhos de ambientes já estão pré-determinados por norma, mas quem fica sempre a decisão do bom senso. Exemplo, quarto de solteiro, 9 metros quadrados. Se você for botar um sanitário nesse quarto de solteiro, 3 metros de sanitário, já são tamanhos confortáveis. Você já pode dar um conforto a essa pessoa de um quarto de solteiro. Muita gente pode até criticar, já para que um quarto tão grande? Aqui em Pombal você faz um quarto de 2 metros e é aprovado. Mas se você for em uma cidade que tem... Se você for em Salvador, em Feira, em São Paulo, em Porto Alegre, em cidades, não precisa vir aqui em Lagoinhas. Se você não for com um quarto onde você tenha 9 metros de quarto de solteiro, professor, e se não der 9, der 8, tem problema? Não, você vai justificar porque deu 8 metros. O correto é 9, mas se não deu 9, você não vai sofrer, justifica. O quarto ficou menor devido a isso, aí vão justificar se deu problema mesmo no tamanho, se foi erro de projeto, para poder o quarto ficar menor, se perceber que foi erro de projeto, vai mandar refazer o projeto. Isso tudo devido ao PDDU. Quando tem o PDDU, tem esse controle antes de liberar o alvará. Então, você tem que ter... por isso que o que me estressa muitas vezes nessa nossa região, e em vários outros lugares também, quando a pessoa chega e fala: você cobrou tudo isso, é só um pedacinho de papel. Aí eu pergunto, Não depois de valoriza o tudo trabalho isso... da pessoa. Tanto teve que pensar para encaixar tudo direitinho. Dá vontade de dizer, então faça você mesmo. Vontade de esganar a pessoa, né? Pra quem me E aí procurou, você... então? Faça você. É engraçado, ninguém quer ser advogado sem estudar, né? Ninguém quer ser médico sem estudar. Até que às vezes aparece um doido para ser médico. Mas advogado ninguém quer. Então, assim, o trabalho da gente é muito importante, porque a gente mexe diretamente com o morar da pessoa. Nós não temos que se preocupar, isso falando em residência, a gente não tem que se preocupar, vou fazer a casa e entregar lá. Nós somos técnicos especializados em dar um lar para a pessoa. Então, nós temos que entender, conversar bem com esse cliente e resolver todos os espaços inúteis, não ter espaços inúteis, dar uma área confortável. Então, se a gente estudou tanto, o mínimo que a gente vai ter que fazer é dar uma boa residência para essa pessoa. Até porque, na maioria dos casos, é a realização de um sonho, né? Uma pessoa na maior parte dos casos, as pessoas só constroem a casa uma vez. Isso. Na vida, né? Então, se não sair do jeito que a pessoa quer, se a pessoa se decepcionar com o seu sonho,
E o que Tipo, mais acontece é espaço inútil na casa. Ter cuidado com espaço inútil. Se você pode diminuir aquela parede, diminua, porque aquela parede a mais já é um gasto a mais desnecessário na construção daquela casa. Oi? Quem tá falando aí? tipo assim, é algo frustrante, né? A profissão Isso. de engenheiro, no caso, em si, porque se qualquer erro assim, você pode. Porque o cara é difícil você construir duas casas. É difícil construir uma, na verdade. Por isso que é a realização de um sonho, né? Porque é É, muito difícil construir uma casa para muitas pessoas. E pois é. assim, quando você pega para morar é uma coisa, e quando você quer, você pode fazer é outra. Eu tiro pela minha aqui. Eu comprei um guarda-roupa. Olha que esse guarda-roupa me deu trabalho. Quarto pequeno, guarda-roupa enorme, no coube. E aí vai devolver o guarda-roupa para devolver o dinheiro para eu comprar em outro lugar. E tive que rodear as lojas todas para poder achar um guarda-roupa que caiba no meu quarto, que o meu quarto é de quase não dá o guarda-roupa e a cama. Eu digo, meu E Deus, aí é aí onde entra a importância do projeto arquitetônico com layout, porque quando já faz o projeto arquitetônico com layout, a gente já vê Isso. mais ou menos onde é que vai ficar cada coisa, até porque os blocos já são mais ou menos em tamanho, já são em tamanhos reais, né? Já tem os tipos de tamanho diferente para você conseguir encaixar no seu quarto, então você já vai saber que tipo de imóvel você já vai conseguir colocar no seu cômodo. você é Tem doido, que eu ter esse sofri, viu? cuidado. É tanto que o guarda-roupa que eu comprei só dá o quê? Acho que 4 palmos do gesso e uns 2 da parede. Porque eu digo, peraí, que eu também vou achar um que agora tope a parede toda. Mas é você ficar triste, porque assim, você imagina, tipo, o pedreiro mediu com, com um rodapé. Aí quando chegou, eu disse, se for com rodapé, só que eu não imaginei que ainda tinha que deixar a parte pro cara montar. Então dá, o guarda-roupa de quase 2 metros de largura e sei quanto de altura. Aí eu comprei toda animada, digo, eita, meu guarda-roupa vai ficar top no meu quarto. Quando chegou aqui, o cara disse, não dá não. De forma É, nenhuma. é Tem aquela um, coisa, você pega vamos analisar porque você tem duas formas de dimensionar um desenho, pelas medidas do imóvel e por medidas dos mobiliários. Se você pega uma parede que tem 3 metros, vamos dizer que o guarda-roupa, no máximo, quando não é um planejado, você tem o quê? 2,60, 2,50 de largura, não é isso? Você tem Uhum. de largura e você tem a maior porta, vamos dizer com uma porta de 80. Então você tem uma folga para colocar um guarda-roupa aí. Mas quando a pessoa não tem, você bota uma parede de 2 metros, onde é que você vai encaixar um guarda-roupa aí nesse espaço? é, Foi meu caso. Então, tem a história de uma tem, colega minha engraçada. Ela, com muita luta, construiu a casa dela. Nisso, pensando em deixar a cozinha grande para conseguir colocar um sonho dela, que era uma mesa quadrada com 8 cadeiras. E aí, ela não contratou engenheiro, não contratou arquiteto, nem nada. Simplesmente pegou o pedreiro e falou bem assim: olha, eu quero a minha cozinha grande para colocar essa mesa aqui. Mostrou a foto da mesa. Aí ele fez: deixa comigo. Nisso, construiu a casa dela, ela foi toda feliz comprar a mesa. Quando foram fazer no local que ela foi comprar os móveis, eles fazem o quê? Vão até a casa, fazem um levantamento para poder fazer o layout dos móveis para poder o cliente ver como é que vai ficar. Quando chegaram na casa dela, que fizeram o cadastro, que foi colocar a mesa dela, não dava. Ela, não Tadinho, acredito. O meu sonho não era nem a casa, era a cozinha. Colocar tadinho. essa mesa. E não vou conseguir colocar. Aí foi o que Eu ela sei como ela fez? se sentiu. Retirou um cômodo da casa para poder aumentar a cozinha e dar a mesa que ela queria. Meu falta Deus. de planejamento, de, Justamente. de entender essas condicionantes, de entender o que é o projeto. E o pior, que a gente tá, assim, se a gente constrói uma casa, um empreendimento e cai, a gente é preso por assassinato e mata uma pessoa, a gente vai responder isso. Agora, se o pedreiro mata, é capaz de alguém da família responder porque o pedreiro construiu. Então é complicado. É uma profissão injusta nesse ponto.
Só Deus. Oi? Mas é muito triste, professor, quando a pessoa tem um. É como uma colega dela aí. E eu também, querendo ou não, né? Comprei um guarda-roupa achando que cabia no meu quarto. Ainda sabe o que aconteceu? Eu cheguei na loja, a mulher disse: só se você bota lá e perder sua janela, que só dá na parede da sua janela. Eu digo: Deus me livre. Viver 24 horas com 24 horas ligado, não, deixa me botei. E fora que eu tinha gastado com a janela, gastei R$ 600 com a janela. Eu digo: vou botar a janela. Oi, tá cortando. Para deixar enfeite, o guarda-roupa tá pra frente da janela. Não. E aí, eu liguei: eu vou lhe dizer, você vai gastar a janela pra perder por causa de guarda-roupa, Franca? Realmente, tem razão. Eu poder abrir a janela, não vou poder abrir. Aí, sério, tem jeito, não quero não, guarda-roupa não cabe. Mas sério, de professor, um quarto, tipo assim, só por causa de besteira, não compro um guarda-roupa. Aí eu também, sério, não tem jeito pra comprar outro, é outro. Mas é ruim demais, professor, ter quarto pequeno, viu? Então, é bom que você já sabe na pele, quando você começar a projetar, entenda o cliente, não foi a que a necessidade gente do morava em cliente. Pombal e veio pra cá, não faz uma troca. E tipo. Aí tanto que me deu uma raiva, deu vontade de derrubar outra parede, pro outro quarto, de dar vontade só de encontrar e botar esse guarda-roupa aqui dentro. Eu digo: mas não vou mexer não, vou comprar esse mesmo, deixa quieto. Aí me aquietei, mas é ruim demais, tipo, você imagina uma coisa e tipo assim, é outra, você é doido, é muito ruim. Eu ainda, não, tipo assim, não foi que nem a colega dela, não foi aquela coisa de, tipo, construiu e chegou e se decepcionou. A sorte que, tipo, já tinha noção do tamanho do quarto, mais ou menos. Imagina a pessoa construir, gastar, chegar na hora, não ser aquilo que a pessoa imaginar. Então, a gente tem que ter o maior cuidado com a nossa profissão. Nós temos que primeiro nos respeitar. Como é que a gente como é que a gente consegue se respeitar? Ouvindo o cliente, ouvindo a necessidade do cliente. Porque ele, infelizmente ou felizmente, é ele que vai pagar nosso salário. Então, a gente tem que também unir o útil ao agradável. Ouvir ele e receber o dinheiro. Unir a fome com a vontade de comer. Dando a sequência... Fora, né, professor, que Oi? o cliente está satisfeito. E fora que o cliente Oi? está satisfeito. E fora que o cliente Com está certeza. satisfeito. E é só recomenda propaganda, né? O outro vai... Se ele sair satisfeito com o trabalho que você fizer, você vai ter mais clientes. E se ele não ficar satisfeito com o trabalho que você fez, você vai perder cliente. Entendendo a questão do programa, o programa é essa questão de você entender os espaços, botando as medidas. Logicamente, quando você começa a projetar, você fez seu pré-dimensionamento, definiu as medidas, definiu os ambientes que você vai querer construir, que vai ter que ser construído. O interessante é que esses ambientes fiquem do mesmo tamanho ou aumente. Não pode diminuir. Se diminuiu é porque deu alguma coisa errada. Ou fica do tamanho que você, exemplo, se o quarto é para dar 9 metros, deu 9 metros, beleza. Se o quarto de casal é para dar 12 metros, deu 10, algum problema deu. Então, é bom aumentar. Se é para fazer 12, se deu para botar 13, beleza. Um ambiente que é para ter 8, se deu para botar 10, ótimo. Legal. Esse é o primeiro entendimento dos espaços. Com esse espaço, a gente precisa fazer a setorização, que é basicamente o entendimento dos espaços da arquitetura, como eles estão relacionados. A setorização pode ser chamada de pré-dimensionamento, que é a diferença que inclui os metros quadrados. Exemplo, quando a gente começa a projetar, é bom a gente dividir por setores, ou áreas, ou partes, que seja. Exemplo, eu botei aqui no slide, dividir em 3 espaços, a área de serviço, a área social e a área íntima. Na área social vai ter lavanderia, isso aí você bota o que... Aqui eu dei exemplos, mas aqui no projeto que você conversar com o cliente, que você vai definir o que vai ter. Ok? Entenderam isso aí? Sim. Aqui é só exemplo. Aí eu botei aqui que nesse espaço tem, na área de serviço, lavanderia, cozinha, despensa, DML, que é depósito de material de limpeza, e copa.
Na área social, botei sala de jantar, sala de estar, sala de televisão e sanitário. Área íntima, quarto master e quarto do filho, ou quarto solteiro. Me impeça na próxima aula, se eu não lembrar hoje, de ensinar vocês a fazer o cálculo de áreas. Como Hoje é que a ainda tem gente... mais não, professor, 10 horas já. Deixa eu só finalizar Hoje já vai. Deixa eu só finalizar esses slides aqui, mas aí vocês me cobram para a próxima aula para eu ensinar vocês a fazer o cálculo, como é que funciona o cálculo de áreas. Eu vou fazer uns slides, preparar algumas coisas para facilitar o entendimento disso aqui. E aí, depois que a gente parte da setorização, a gente setorizou a casa, como a gente quer, o que é que vai ter nessa casa, a gente passa para criar um fluxo. Como é que deve ficar esse fluxo para facilitar o projeto? Aí eu coloquei aqui dentro da área de serviço, criei um fluxo. A pessoa pode entrar pela garagem, da garagem ter acesso à cozinha e à lavanderia. Você pode ver pelos símbolos que todos perpassam por todos. Então o projeto tem que contemplar essa condição. Você tem que criar ambientes que possam contemplar essas três áreas. E espaços que se encontrem aí. Não pode ficar aleatório. Porque você disse que na sua área de serviço você tem lavanderia, cozinha e garagem. Então você tem que ter esse rebatimento em seu projeto. Ok? E criar um fluxo. Ah, eu quero uma lavanderia, uma cozinha e uma garagem. Você vai botar a lavanderia no sul, a cozinha no norte e a garagem não dá. Você está criando um fluxo dentro do seu setor de serviço. Então, ali, você tem que tentar fazer com que elas se encontrem. Com isso, eu dei um exemplo embaixo. Se vocês seguirem o projeto que eu fiz no CAD, perceba que o projeto é limpo. A gente tem que chegar nesse nível de limpeza de projeto. Vocês estão percebendo aqui a fluidez que está acontecendo nas três áreas? Não, professor. No projeto de baixo. No slide de baixo. Outro slide? Não tem o fluxo. Sim. Que é o slide 9. Sim. Perceba a fluidez. Não, o 9 está dando disponível. Oxe. Só está até o fluxo. Entendi. O condicionado de projeto? Eu entendi só dando até por quê. O 9 Não, só tem entendi o que foi. mini projeto, sei lá o quê. Eu tô vendo Porque aqui. eu achei que estava em PDF, não está em PDF, está em AutoCAD, está em imagem retirada do AutoCAD. Como vocês não têm AutoCAD, não tem um arquivo, não vão ver. Não, tá aqui pelo celular, tá abrindo, professor. Não, mas eu também não estou conseguindo ver mesmo. Eu tenho AutoCAD e não estou conseguindo ver nada. É porque você está sem arquivo, mas vou mandar a foto disso aqui agora. Então não tem um arquivo. Vou dar uma olhada, vou mandar uma foto aqui agora no grupo. Vocês conseguiram ver aí? Vamos ver. Não, esse aí eu vi, professor, lembra? Então, vocês conseguem ver o fluxo que eu fiz entre a cozinha, a garagem e a lavanderia? Sim. Vocês têm que ter esse cuidado. Se você diz que na sua área de serviço vai ter que ter essa ligação, você não pode fazer nenhuma interrupção aí. Você tem que ter um encontro entre eles três. O que vocês definirem tem que rebater em projeto. Tem que ter esse cuidado. Entendi. Lembrando que isso é igual a um trabalho de TCC. Isso é o quê? Igual ao trabalho de TCC, um projeto de pesquisa. O que vocês têm como tema inicial e começam a estudar, qual é o produto final? A defesa dessa ideia, né? O que é que você tem como resposta de todas as referências que você teve lá no início, de suas ideias, de suas pesquisas, dos seus conceitos, tudo vai ser rebatido no final, no seu projeto.
o projeto também é a mesma coisa. Toda referência, toda pesquisa, tudo tem que ser rebatido no final. Senão você perde a leitura. Para que o desenho técnico? Né? Para você explicar, mostrar, dar uma fácil leitura para as pessoas conseguirem representar o projeto melhor. Então você perde o consigo. Se você não tivesse cuidado, você perde a fluidez aí, né? O sentido do projeto. O ônibus o pessoal já está buzinando aí para vocês pegarem o buzu, né? Então, beleza. Eu gostei da aula de hoje, conseguimos adiantar muita coisa. Eu espero que para a semana que vem eu já tenha esse quadro em mãos para que a gente possa mostrar como funcionam algumas linhas, a construção de paredes, que é o interessante para vocês. Eu espero tudo isso. E no escritório pegar uns materiais de desenho que vai ser interessante, pegar os quadros, pegar as coisas, para a gente poder trabalhar melhor. Onde Mas é eu seu acho que a gente... escritório, professor? Oi? Onde é seu escritório? No lado do depósito de val de cerveja. Diz que cerveja. Em frente Fica a em que Carisma. rua? Sabe onde é o Carisma? Não. Nem Val, nem Carisma. Sabe onde é a Honda? Sei. A rua de frente da Honda. Qual o nome daquela farmácia do lado? É M6, né? Sim. Aquela rua lateral da M6. Direto, Sim. que é a rua da motopeças, né? De autopeças. É Aquela onde rua você ali. morava? Perto de onde eu morava. Ah. Eu aluguei o ponto de Melk. Sabe onde é a casa de De Mel, Melk? sei onde é o de Melk. É lá, o ponto de Melk. Uhum. Sei onde é o de Melk. O bom lá no escritório é que termina o expediente eu vou beber. Já faz o happy hour. É a melhor coisa. Você faz o que gosta e depois vai relaxar. Posso fechar o vídeo, a gravação? Doutor, beleza. Você pode salvar aí depois me